paz do Senhor, igreja. Amém. Todos abençoados. Eu quero, antes de ministrar, fazer uso dessa oportunidade para cumprimentar a todos que não tive a oportunidade de falar na passagem do ano, até porque também não estávamos aqui. Que Deus te abençoe, te dê um ano de 2025 cheio da graça e do favor de Deus. Que Ele visite sua casa, que Ele visite sua família, seus negócios, tudo que você tem. Que Ele se faça presente com você. Amém? A segunda coisa é dizer para vocês que agora é oficial, Fui lá e minha filha está noiva, Dentro de poucos dias vou casá-la, E aí vou cumprir meu objetivo como pai, Terminar o meu objetivo como pai. Então, dentro de alguns dias, estarei casando minha filha. Amém? E eu falo isso com muita alegria, que agora vou ministrar justamente sobre família. Uma das coisas que o pastor João sempre tem me perguntado, ele falou, se puder ficar para falar sobre família, eu prefiro. Eu gosto desse tema, acho maravilhoso, procuro viver ele de forma intensa na minha casa e no meu relacionamento com a minha esposa e com meus filhos, e agora com os genros, que também são filhos, e foi uma das coisas que eu pedi minha filha para traduzir lá para o rapaz, falei, fala para ele que eu estou recebendo ele, ou eu vou recebê-lo como meu filho, Não vou tirar ele dos pais deles, mas eu passo também nesse momento, assim como você é minha filha, também passarei a ser pai dele, entre aspas, Porque isso é a nossa vida, amém? Então eu quero ministrar para você uma palavra que diz respeito à restauração familiar, certo? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, aliás, não precisa por nós ganharmos tempo, mas o texto básico está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 e 5, eu vou pegar apenas parte desses dois versos para sustentar aquilo que eu quero ministrar para vocês nesta noite, tá? O texto diz assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A título de esclarecimento, esse texto é um texto que está em Apocalipse, ou seja, no livro que estuda as últimas coisas, e é uma palavra direcionada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, no sentido espiritual, ela é como a noiva de Cristo, certo? Então aqui há uma palavra da parte de Deus para aquela igreja que ela abandonou o seu primeiro amor. Então eu quero fazer uso desta referência, desse texto, para aplicá-lo justamente naquilo que nós vamos ouvir hoje, que é sobre a restauração familiar. A restauração já pressupõe-se que havia, ou que houve em um dado momento, algo que deve, ou que merece, ou que necessita de restauração, correto? Se nós queremos restaurar algo que antes existiu, ou que agora está danificado, ou que passou por um processo e precisa e necessita de uma restauração. E esse texto, ele fala justamente isso. É Deus dizendo para a igreja o que ele identificou e o que era necessário para que ela pudesse novamente restabelecer a sua comunhão, e aqui nesse caso eu vou usar o termo afetivo para justificar aquilo que nós queremos falar, certo? A sua comunhão e a sua afetividade com aqueles que estão envolvidos, no caso pai, mãe, filhos, certo? Então a ideia aqui é justamente, o primeiro ponto que nós identificamos nesse texto, olha só, reconheça a sua situação atual da sua família. É o primeiro ponto para uma restauração familiar. O texto diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Esse lembrar é justamente voltar lá atrás e verificar o que você, homem, mulher e filho, deixou de fazer que trouxe deterioração para o seu relacionamento. E aí, nesse sentido, eu sempre falo o seguinte, um dos grandes problemas nosso, como ser humano, seja homem, seja mulher, é justamente o reconhecer que nós erramos, ou reconhecer os nossos erros, principalmente no relacionamento conjugal e no relacionamento familiar. Para o pai, muitas vezes o pai ou a mãe quer se impor sobre o filho, mas há um dado momento em que ele ultrapassa os limites, e mesmo que ele tenha direito e autoridade, ele acaba provocando a ira no filho, e a Bíblia diz para que nós não façamos isso.
porque o resultado não vai ser bom. Então, se nós observarmos aqui, a primeira recomendação da palavra de Deus, para mim e para você, que necessitamos restaurar a nossa família, o nosso lar, o relacionamento com aqueles que nos são queridos, reconheça. Verifique o que você deixou de fazer. Eu vou usar algo bem simples, que é muito comum dos noivos, dos namorados. O namorado ou o rapaz, quando está se preparando para casar, né, ou está na fase de namoro, o que ele faz? Ele é cordial, ele é amoroso, ele liga toda hora, ele é meloso, né? Ele chega a exagerar nas suas ações. Quando vão sair, ele vai lá, abre a porta do carro, coloca a esposa sentada. Tudo isso a fim de quê? De conquistar. Né? Alguém diz aí num ditado popular que quem quer pegar não diz show, né? Diz vem cá. Não é? Por quê? Porque ele queria casar, ele queria conquistar o coração daquela moça. O que aconteceu depois que casou? Ele abandonou as práticas. O I love you, né? O a minha querida, o meu amor, você é tudo da minha vida, a minha paixão, agora foi sendo substituído pelo quê? Pelas grosserias, pela indiferença, eu vou até vou abrandar, até mesmo pela normatização do casamento. Já casei, então ela já é minha, eu já sou dela, né? E aí vai, e aquela coisa vira o quê? Uma rotina sem graça, desgastante, onde nenhum se interessa mais em motivar ou inspirar o companheiro. Perdeu-se a prática antiga, largou a prática, e com o tempo o que foi criando? Uma erosão no relacionamento. E à medida que o tempo vai passando, a erosão não vai diminuindo não, ela vai aumentando, porque vai se esfriando o relacionamento. O que Deus falou aqui para aquela igreja é justamente o que acontece nos nossos relacionamentos. Quando você começa com sua esposa, lá no início, no primeiro mês de casamento, é aquela coisa mais maravilhosa, mas ao longo dos dias, ou quando os dias vão passando e as adversidades vão chegando, você vai se afastando um do outro. A recomendação para você restaurar o seu relacionamento é: reconheça que você também está falhando. E aí, aqui não tem o homem e a mulher, não, ambos estão falhando na construção do seu lar. Ambos deixaram de praticar as coisas simples do relacionamento conjugal. Ambos deixaram as coisas de Deus de lado. Uma coisa que é muito importante, que normalmente o casal cristão, o rapaz, ele chega até a fazer culto familiar, antes de casar. Depois que casa, ele esquece do culto, ele esquece de Deus, ele esquece de ir para a igreja com a esposa. Não, hoje você vai, amanhã eu vou. E uma das coisas que a gente observava muito, e eu sempre falei para minha esposa, foi, eu não quero jamais ir para a igreja ou para qualquer um lugar que seja, onde você vai na minha frente e eu vou atrás. Para mim isso caracteriza que não tem alguma coisa boa entre nós, né? Então é muito comum você ver isso por aí, né? O esposo e a esposa, que têm dedicação um para com o outro, anda junto. Você vai para a igreja junto. Isso é cultivar, meus irmãos. Deixa eu falar algo para você. Você sabe muito bem disso. Aquilo que não é cultivado, perece. Aquilo que não é cultivado, morre. Planta uma árvore, planta uma planta no chão, coloca uma semente no chão e esquece dela para você ver. Ela não vai prosperar se você não for lá e adubar, regar, fazer tudo o que é necessário. Então tudo que não é cultivado perece, também os nossos relacionamentos. Então a palavra de Deus diz aqui: reconheça aonde você errou, lembre-se de onde você errou e volte lá e comece de novo. Reconheça a sua situação. Ele diz aqui, o texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, quais eram as práticas que você tinha, o que cativou sua esposa, o que cativou o seu filho. Hoje, num diálogo com a minha filha, ela me fez diversas perguntas, né, e justamente nesse processo, e ela falou algumas coisas que me deixou, de certo modo, assustada. Ela lembrava, ela disse: papai, eu lembro do senhor em algumas situações em que o senhor teve uma posição, em que o senhor se posicionou, em que o senhor se colocou como escudo, em onde o senhor nos defendeu. Então, quer dizer, isso marcou a vida dela. Quando ela me falou isso hoje, eu falei: eu não sabia que você lembrava disso. E ela lembra.
posições, ações que você teve, que marcam a sua família, da qual o seu filho e a sua esposa te admiraram. Tanto, isso eu estou falando como se fosse para os homens, mas isso tanto vale para o homem como para a mulher. E essas práticas, elas estão sendo esquecidas. Eu costumo dizer para minha esposa, e eu sempre tenho um adjetivo da qual eu a trato: minha querida, minha esposa amada, meu amor. E eu falo para ela: não me deixa perder. Se algum dia eu chamar você de Eliane, pode ter certeza que é porque tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Porque essa é a forma que eu devo tratá-la. Porque eu quero isso, porque eu quero chegar em casa e ter prazer que ela me veja, e ter prazer de ver ela. Isso é que nós devemos fazer. Se nós abandonarmos essas práticas, a nossa família vai ser destruída, o nosso lar não vai ter paz, a nossa vida, a nossa família não vai ter alegria, você não vai ser referência para os seus filhos. A palavra de Deus aqui é clara. Quando eu pensando sobre essa ministração de hoje, eu pensei: Senhor, o que eu devo falar? Já ministrei várias vezes sobre esse tema. E aí o Espírito Santo me lembrou desse texto. Uma das coisas, parece 3 pontos simples, que é o que Deus está dando aqui para a igreja. Reconheça que você errou, arrepende-te e volta lá atrás. E o terceiro e último ponto: retome as práticas antes estabelecidas. Retome os costumes. Retome aquilo que você tinha. Cadê aquele amor que você dizia que tinha por sua esposa e por seus filhos? Aquela referência que você tinha da sua família. É isso que a palavra de Deus está dando. Parece uma coisa assim muito simples, né? Mas é simples demais. Hoje eu comentava com minha esposa e dizia para ela: meu bem, eu quero todos os dias, se houver necessidade, obviamente, se houver necessidade, pedir perdão para você, porque eu não quero errar. E agora, principalmente, nós estamos ficando só nós dois dentro de casa. O que vai acontecer? Ela precisa ter prazer em me ver, e eu preciso ter prazer em ver ela. Se eu a magoar, ela vai me receber como? Triste, sem alegria. Então eu preciso ter o cuidado de tratá-la conforme ela espera que eu a trate. Com zelo, com amor, com carinho. Por quê? Porque ela é a minha esposa. Isso é o que deve ser o meu e o seu relacionamento. Eu não devo ter, homens, você acha que é o cabeça da casa, de fato você é, mas deixa eu dizer uma coisa: sabe por que Deus te fez mais forte do que a sua esposa? Não foi para você espancá-la, não foi para você maltratá-la, foi para você proteger ela. Sabe, uma das coisas que eu acho mais maravilhosa na palavra de Deus, é que Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? O que ele fez? Alguém sabe aí o que Cristo fez pela igreja? Deu a vida. Aonde está escrito na Bíblia que a mulher deve dar a vida pelo marido? Alguém sabe aí? Eu já li, eu não consigo me lembrar. Tem? Não tem. Você, homem, é o responsável pela manutenção do seu lar. Você, homem, se o seu lar fracassar, ele vai ser culpa sua. No casamento do meu filho, eu disse isso para ele. Quando eu fiz o casamento dele, eu falei: se o seu lar perecer, a culpa é sua. Você é o responsável por fazer ele prosperar. Essa é a minha e a sua incumbência dada por Deus. Então você quer restaurar o seu lar? Você quer uma família abençoada? Você quer que Deus restaure o seu lar? Olha esses 3 princípios. Depois pegue lá, Apocalipse 2, verso 4 e 5, e leia ele. E aplique ele na sua casa. Restabeleça os bons costumes. Algumas pessoas diziam: você mais a sua esposa são melosos demais da conta. Eu falei: bem, se para demonstrar carinho e amor por ela eu tenho que ser meloso, então eu vou ser, porque eu quero agradá-la, eu quero fazê-la feliz. Uma das coisas que eu acho muito interessante, eu ouvi muita gente já falar a respeito disso em alguns casamentos, eles dizem assim: ninguém deve casar com a expectativa de ser feliz. E eu discordo, eu particularmente discordo. Eu casei com a expectativa de ser feliz. Só que eu entendi que havia uma responsabilidade sobre mim: fazê-la feliz. A consequência, a minha felicidade é consequência da felicidade dela.
Então compete a mim fazê-la feliz, se eu quiser ser feliz. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a posição nossa como homem, como senhor, como mestre, como cabeça da casa. É isso que Deus deu para cada um de nós. Não adianta nós ficarmos aqui esperando que haja uma palavra mágica que vai trazer a restauração do lar. Não vai. O que vai trazer a restauração do lar é você cumprir os princípios básicos que estão na palavra de Deus. É você se posicionar como homem de Deus, como varão de Deus dentro da sua casa. Esse é o princípio estabelecido. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus prospere no coração de vocês.